A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. Salmo 23, versículo 1 diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse versículo primeiro desse salmo se aplica, se aplicava a Davi, se aplica também aos cristãos. Glória a Deus, mas ele nunca foi tão bem cantado, esse versículo, esse salmo, como o Senhor, se dedicando a ele. Porque Deus se faz carne e na pessoa de Jesus, no corpo físico, ele passa pelo vale, Ele passa pelo vale de uma maneira maravilhosa porque eu falo que o Deus vivo se encarna, E essa palavra, esse salmo não contém nele nenhum pecado, Nada que faça menção de pecado. É o salmo que fala não somente do que Deus dá e pode dar, mas do que Deus é. O nosso Deus, O grande eu sou, aquele que, glória a Deus, nem ao seu filho poupou, por amor a mim, por amor a você, por amor à humanidade. Então, quando a gente compreende a grandeza de Deus, quando a gente compreende o seu amor incomparável, que ele revelou a se oferecer em sacrifício vivo para nos resgatar, nós não somente somos gratos, nós não somente nos entregamos aos seus propósitos, como não saímos da presença dele, negociando a nossa identidade cristã, E nem discutindo com os irmãos por coisas sem fundamento, Porque esse salmo, ele fala tudo que Deus é, não só o que Deus pode fazer por mim, por você. Então muitos recitam esse salmo se referindo à prosperidade, e o salmo que fala sobre isso, se referindo sobre o cuidado de Deus ao nosso favor. Mas o mais maravilhoso nesse salmo é que ele revela a grandeza de Deus, o que Deus é, o que Deus sempre foi, o Senhor dos senhores. Aqueles que se colocam no lugar de ignorantes e indoutos, que dizem que Jesus não é Deus, e insiste nisso, mas nós sabemos do caráter divino do nosso Deus, De que ele não somente é Deus, mas fez uma obra maravilhosa na cruz, se oferecendo antes que os homens ofereciam sacrifício a ele para livrar. E não era perfeito os sacrifícios que os homens ofereciam, de bode, carneiro, que fosse a oferta de pombinhos, de rolinhas, mas ele vem e se oferece como cordeiro perfeito para que a humanidade fosse curada, fosse salva. É escolha minha, é escolha de você ser salvo. Amém? Porque ser salvo renuncia.
olhar para a grandeza de Deus e reconhecer de que o caráter dele divino não abriga mal nenhum, imperfeição nenhuma. Então, o mínimo que a gente possa oferecer, o mínimo, é a renúncia dos nossos erros, das nossas práticas, que combatem constantemente contra nós. Ou seja, nós contra nós. Porque essa natureza que insiste em combater contra Cristo, ela está constantemente nos pedindo lugar para a gente fazer algo que Deus não gosta. A exemplo, ficar indiferente uns com os outros, ficar com mágoa uns dos outros, vingar-se uns dos outros, né? E etc. Então, que venhamos permitir que esse pastor maravilhoso não só revele a sua bondade e misericórdia, né, em nos abençoar, mas que ele a cada dia cresça em nós, para que nós venhamos, aleluia, não só ser um exemplo de instrumentalidade na mão do Senhor para ele revelar a sua grandeza, mas também, glória a Deus, ser um exemplo dos fiéis, daqueles que pregam uma palavra genuína, uma palavra que liberta as pessoas, porque a palavra falsificada, ela não transforma, ela não surte o efeito que ela deve surtir na vida dos homens. Porque se não fosse assim, pessoas que estão praticando o mal não ficavam brincando, citando, como eu já vi criminosos, pessoas que não têm amor a pessoas, que não têm misericórdia do ser humano, são roubadores, corruptos, sem noção, citando, dando pouca importância, sem ter com Deus nenhuma proximidade, nenhuma intimidade, nenhuma aliança com Deus. Eles citam brincando. E nós venhamos, como instrumento na mão do Senhor, não só citar como essas pessoas sem compromisso citam, mas como pessoas que realmente praticam a palavra, vivem pela palavra e ensinam as pessoas a praticarem e viverem pela palavra, para que o nome do Senhor verdadeiramente seja glorificado. Que a bênção do Senhor venha abundantemente sobre nossas vidas, sobre as nossas famílias, e que venhamos colocar o Senhor em todos os nossos caminhos. E a gente fazendo assim, pode ter certeza que mal nenhum nos vencerá, e nós ajudaremos pessoas ainda a vencerem o mal, no nome do Senhor Jesus, porque o Senhor venceu por nós. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações, para a glória dele. Amém? Shalom, Adonai.